Então vamos lá, vamos começar, gente. Meu nome é Henrique, tá? Sou psicólogo clínico, psicólogo jurídico, trabalho em hospital e atendo em consultório também. Sou professor da Escola Atos aqui na Academia da Fé, sou membro aqui da Academia da Fé também. Essa palestra que eu vou estar dando para vocês, eu vou estar abordando um pouco a parte teológica e a parte também psicológica da mente de uma criança, de um adolescente, pré-adolescente e de um adulto também. Então, assim, eu vou discorrer sobre todas as áreas e algo vai se encaixar na sua vida. Tá? Algo você vai poder estar utilizando aí para estar abençoando a vida do seu filho, abençoando a vida de um vizinho, de um parente seu. Alguma coisa aqui você vai poder estar retendo para estar abençoando a vida de uma pessoa. Então, algo que eu sempre começo falando nas palestras, a palestra eu dei primeiramente lá na Academia da Fé, lá na Gavião Peixoto. Na Gavião Peixoto me chamaram para falar lá na 5 de julho, e depois da 5 de julho, aí o pastor Hélio pediu para eu vir aqui também. E agradecer também a oportunidade à pastora Eluana, ao pastor Hélio, pela confiança de estar ministrando algo sobre a vida de vocês, que são os nossos filhos, né? A maior herança que nós temos são os nossos filhos. Algo que eu sempre começo falando nas minhas palestras é isso aqui. Psicologia muda a vida de pessoas, o evangelho transforma vidas. Eu, como psicólogo, eu tenho totais condições de mudar a sua vida, mas eu não tenho condições de transformar a sua vida. A mudança pode ser feita na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida de um adulto, por causa de aspectos sociais, por causa de preconceito, por causa de aspectos financeiros. Eu posso causar uma mudança na sua vida usando esses estímulos. Mas uma transformação eu não consigo. Eu consigo pegar uma pessoa que tem um vício e mudar esse vício dela, mas eu não consigo tirar isso da boca dela. Eu não consigo tirar esse gosto, esse sabor, essa vontade. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, se você tiver papel e caneta, muita coisa que eu vou falar de cabeça, tá? Aí você anota. Tanto que lá na Academia da Fé, lá da Gavião Peixoto, onde eu dou aula, o pessoal já me conhece como anota. Anota aí, porque vocês vão perceber por quê. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, pois aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Ou seja, é uma transformação, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. O psicólogo, ele consegue mudar a vida de uma pessoa de fora para dentro, mas não de dentro para fora. Então, vícios, traumas, comportamentos, eu tenho totais condições de observar, eu tenho condições de avaliar, tenho total condição de manipular o ambiente para que eu possa gerar um comportamento assim na vida dessa pessoa. Falar um pouquinho de crianças. Até os 11 anos de idade, o cérebro é como se fosse uma esponja. A criança até os 11, ela é uma esponja, ou seja, ela absorve tudo que está à volta dela. Tudo que está à volta dela está observando. Você pode não estar percebendo, mas ela está absorvendo tudo. Essa absorção na Bíblia nós chamamos de semente. Tanto que você conhece a parábola do semeador. Eu vou abrir aqui Marcos capítulo 4. Se você não tiver Bíblia, eu vou estar lendo aqui para você. Marcos, capítulo 4, diz assim, o semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Mesmo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ora, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, a frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós temos que preparar o coração das nossas crianças para receber esse tipo de palavra. É aquela que entra. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Diz assim, outra parábola ele propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante... Gente, depois se vocês quiserem os slides, pode pegar os slides, não tem problema. Não precisa anotar, tirar foto dos slides não, eu dou para vocês. Tá? Pega depois, pede para alguém aí, passa por e-mail, tá bom?
Pode ficar tranquilo. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e o semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 37, ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, a palavra ela é uma semente. Quem semeia a boa palavra é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Mas também o inimigo, ele está ali semeando. No nosso dia a dia, no dia a dia das crianças, tudo que elas assistem na TV, tudo que elas aprendem na escola, tudo que elas passam com vizinhos, amigos, quer seja a situação, elas estão sendo semeadas. E essa semente, se ela for regada, ela vai dar fruto. Então a importância de nós semearmos coisas boas nas vidas dos nossos filhos, até essa idade, essa idade onde o cérebro é uma esponja, isso aqui vai definir a adolescência dele. Tanto que se você pegar hoje, a maioria das pessoas, a maioria dos jovens que se desviam quando entram na faculdade, não teve uma boa semente, ou não teve um bom cuidado com essa semente. O jovem, o adulto, a criança, ela vai viver por referências. O que for referência para ela, vai ser aquilo que ela vai seguir. As referências obrigatoriamente, tem que vir dentro do lar, tem que vir do pai, da mãe e da família. Mas muitas vezes o pai, a mãe e a família não estão sendo referências para essa criança. E um outro objeto, ou uma série, ou um filme, ou um amigo, ou o pai de um amigo, ou um super-herói, ele está sendo a referência para a vida desse jovem e dessa criança. A psicanálise ela vai falar do conceito de paternidade, não daquele que faz o filho, mas aquele que assume a função dele. Então, quando eu tenho um pai que ensina, mas o filho não faz, esse pai, essa família não está sendo referência. Existe uma referência maior ainda do que esse pai, essa mãe que deveria estar sendo referência para ele. O cérebro de uma criança não faz diferenciação entre ordem, conselho e aviso. Ou seja, para a criança é tudo a mesma coisa. Se você dá uma ordem, um conselho ou um aviso, para ela é a mesma coisa, é informação. Ela não consegue discernir uma coisa da outra. Tanto que você fala algo para o seu filho vai lá, obedece, mas daqui a pouco, no minuto seguinte, ele vai lá e está fazendo aquilo que você falou para não fazer. Por quê? Porque ela não faz a diferenciação. Para ela é tudo informação. Se a informação de estar fazendo algo for maior daquilo que você está ordenando, ou daquilo que você está aconselhando, daquilo que você está avisando, alguém está tomando essa função da sua vida. E é necessário que nós tenhamos a ter essa função, de sermos referências. Então, uma criança, ela vive por modelo de imitação. Ou seja, ela vai sempre imitar. Às vezes você chega em casa, seu filho chega da escola, chega para você e te solta uma palavra. Você fala, garoto, onde é que você aprendeu isso? Ele está imitando alguém. Ou seja, alguém semeou algo no coração dessa criança e essa criança, ela está regando aquilo ali, o que gerou o comportamento dela. Então, quanto mais nós tivermos uma ênfase de colocar, de implantar coisas boas, a palavra de Deus, dentro do coração dos nossos jovens, a possibilidade, a probabilidade dessa criança se afastar do Evangelho é mínima. No mundo João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições, as crianças, os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, eles vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Se o jovem ele tiver isso tatuado dentro do coração dele, ele vai ter essa resposta para as demandas que ele está passando na vida dele. Adolescente. O que é adolescência? Depois eu vou voltar também na criança, na pré-adolescência, aí eu vou juntar tudo e vou falar tudo de uma vez. Então, o que é adolescência? É a fase entre 14 e 19 anos. A adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Caracteriza-se por alterações em vários níveis, tanto físico, mental e espiritual. Hoje existem estudos, um pouquinho antes. Essa fase ela vai se caracterizar em alterações físico, mental e espiritual, mas ela vai trazer uma carga toda de quando ela era criança.
tudo aquilo que o cérebro dela, como esponja, reteu até os 11, gente, daqui para lá isso vai ser base para a vida dela. Claro que ela pode mudar, porque a psicologia social diz que um homem é um eterno vir a ser, ou seja, ele muda, ele é um ser racional, ele é inteligente. Então ele tem condições de mudar, ele tem condições de mudar o rumo da sua vida. Mas a probabilidade dele mudar, se ele teve uma base ruim, ela se torna menor. Não que seja impossível, não é impossível. Anota, Jeremias capítulo 18, versículo 1. Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Eis que desci à casa do oleiro e o oleiro estava entregue sobre a sua obra sobre rodas. E o vaso que o oleiro se fazia nas suas mãos se lhe estragou. Então tornou o oleiro fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então ouviu a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Porque como vasos na mão do oleiro, assim vós sois nas minhas mãos. Então Deus tem total condições de mudar a vida dos nossos filhos. Amém? Então ele vai trazer uma carga dessa fase que ele foi esponja. Então a adolescência é a fase de transição, que marca... É a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Caracteriza-se por alterações em vários níveis, tanto físico, como mental, como espiritual. Indo um pouquinho mais a fundo, tem um biólogo chamado Jean Piaget, um biólogo suíço, que ele fala, e isso serve tanto para a vida do jovem, da criança, como para a vida do adulto também. O nosso cérebro, ele assimila, acomoda e adapta informações. Isso passa até na nossa conversão. Eu assimilo uma informação, adapto ela dentro de mim, e acomodo dentro de mim e adapto a minha nova realidade. Se a minha base de referência for sadia, eu assimilei isso, eu acomodei dentro de mim e adaptei a minha realidade. Se ela não for sadia, vai acontecer a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, acontece justamente isso. Eu tinha uma informação dentro de mim, e essa informação ela foi substituída, ou seja, uma informação que tem uma valia maior foi assimilada, foi acomodada dentro de mim e foi adaptada à minha nova realidade, ou seja, eu sou uma nova criatura. Então assimila uma informação, acomoda dentro de si e adapta a sua nova realidade. A criança e o adolescente, ela passa por mudanças constantes nisso. Na fase de crescimento dela, conforme ela vai aprendendo, ela vai assimilando informações, acomoda dentro dela e adapta a sua nova realidade. Então, coisas que a criança não sabia e ela agia de uma forma, depois que ela aprende, ela está assimilando algo novo. E assim sucessivamente. Indo um pouco mais a fundo, a psicologia comportamental ela vai ensinar que isso é uma crença central, ou seja, é uma ideia enraizada dentro de nós. Essa ideia realizada, ela formula um esquema, que é um modelo de ação, que gera um pensamento automático. É a primeira resposta que vem ao fato. Ou a primeira resposta que vem ao problema que aquela criança está passando, ou aquele adolescente. Então, um adolescente ou uma criança, ela passa por uma situação, então ela tem já uma resposta dentro de si, ela já tem uma resposta automática para aquilo que ela está passando. O problema é quando o jovem não acha nada dentro de si. E isso acontece nas nossas vidas também, tá? Eu tenho uma crença, eu tenho uma ideia enraizada dentro de mim. É aquela coisa que muitas vezes a gente fala assim, ó, eu sou assim e não mudo, já está enraizado. Isso já formulou um modelo de ação para você já sabe o que vai fazer, o que gerou um pensamento automático. Se eu chegar para você e falar assim, pensa no refrigerante, provavelmente você pensou na Coca-Cola. Por quê? Porque já está enraizado dentro de você. Se eu chegar para você e falar assim, pensa no sanduíche, provavelmente você vai pensar no Big Mac. Porque já está enraizado, já está tatuado dentro de você. Da mesma forma que nós temos, como adultos, coisas enraizadas dentro de nós, a criança também tem. John Watson diz que a criança é como se fosse uma tábua em branco. Ela está ali, pronta para que a gente venha escrever o processo de vida dela. Então a tábua e o giz está nas nossas mãos para nós escrevermos como vai ser o futuro dos nossos filhos. Então a atividade cognitiva, emotiva e comportamental, ela pode ser monitorada, identificada e alterada. E é isso que é feito numa consulta clínica. Você identifica, você monitora o comportamento da pessoa, você identifica esse tipo de comportamento e altera ele. Por isso que muitas vezes quando eu estou atendendo, a pessoa fala assim, poxa, mas eu comecei a chorar. Ou um jovem chega para mim, do nada eu comecei a chorar. Não foi do nada. O que passou na sua cabeça um momento antes de você começar a chorar? Ali está o X da charada.
Por isso que justamente as pessoas quando chegam para mim assim, mas eu estou depressivo. Tá bom, quando você veio o sintoma da depressão, o que você pensou? Eu não lembro, passe a anotar. Porque se você anotar, você vai saber qual é a causa. E na criança é a mesma coisa, a gente tem que praticar isso. Indo um pouco mais a fundo, como funciona a nossa mente? A mente da criança. A mente acessa a memória e a memória busca um modelo de ação. Eu passo por uma situação, a minha mente ela vai acessar a minha memória e a minha memória vai buscar um modelo de ação para agir em determinada situação. A criança é a mesma coisa. Gente, não tem criança se suicidando aí, não é à toa, porque quando a mente dela acessa a memória, é isso que ela acha. Não é pecado isso. O problema é, só se acha isso. A criança acessa a memória dela, quando ela acessa a memória, ela só acha isso. Quando eu tenho uma criança e um adolescente que não tem ferramentas suficientes para lidar com as demandas do nosso cotidiano, gente, o que ela vai fazer com o FIFA 2019? O que ela vai fazer com o League of Legends? Que isso aqui é o pior. Esse aqui é o que mais bate lá no consultório. É a galera que fica de noite, de dia, vara à noite, vai indo. O que eu vou fazer com o Netflix? Não estou dizendo que é errado. Entende? Não é errado. A diferença entre o remédio e o veneno está na sua dosagem. A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Aquilo que é bom, se eu usar ele de maneira errada, isso pode se tornar um veneno para a minha vida. O fanatismo é uma parte da verdade que ficou maluca. Então, quando eu chego e pego e coloco tudo num saco e jogo fora, eu estou fazendo errado, eu estou potencializando. Isso aqui não é errado. Você assistir Vingadores, o Game of Thrones, jogar jogo, futebol, enfim, seja o que for, assistir série. Isso aqui eu coloquei só alguns. O problema é, quando o jovem e o adulto também, hoje ele passa por isso, ele acessa a memória dele, ele só acha esse tipo de informação, ou seja, ele não acha nada. Então uma criança, um jovem, um adulto, quando ele vem, ele começa a dar sinais que ele vai cometer um suicídio, é porque ele não está achando ferramentas. Pelo menos no meu tempo, acredito também que no tempo de vocês, quando nós estudávamos, não tinha ferramenta do Google como é hoje. As pessoas vinham com aqueles livros, biologia, química, matemática, português, né? Qual o nome? Barça. Vinham, batiam na nossa porta e quando a gente tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que pegar a revista, recortar e fazer. Hoje em dia não. Está tudo na internet. O cérebro, ele não é treinado. O cérebro, ele não é... Uma pessoa quando entra numa academia e ela começa a levantar um peso, ela não levanta 20 quilos de uma hora para outra. Ela começa a levantar 1 quilo, 2 quilos. Gente, o cérebro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho que colocar esse cérebro para treinar. O cérebro de uma criança, o cérebro de um adolescente, ele precisa ser treinado para que assim ele possa ter ferramentas para as demandas que ele passa no dia a dia. Então, quando uma criança, um adolescente, ele acessa, ele não acha nada. Esse é o problema. E se nós mudarmos as fontes? Se nós mudarmos as fontes seculares, esporte. Gente, hoje o pessoal não quer mais praticar esporte. Quer ficar na mesa de um computador lá sentado, ou a criança fica num tablet lá entretida o tempo todo. O papel de referência de pai está sendo passado da família para o tablet. Está sendo passado da família para o Netflix, para o jogo, para a série. Entendem? Então, se nós mudarmos as fontes seculares, acrescentarmos leitura, esporte, cultura, teatro, cinema, vai servir com todo mundo? Claro que não. Por quê? Porque o ser humano ele não foi feito em série. O que serve para mim pode ser que não sirva para você. O que serve para mim como leitura, de repente não sirva como cultura. Mas alguma coisa vai servir. Você precisa, é necessário que você pegue e você coloque sementes no coração dos seus filhos, dos nossos filhos, sementes sadias.
Tanto que hoje você vai conversar com um adolescente, você vai ver a pobreza de linguagem que ele tem. E aí, como é que foi a viagem para Disney? Legal. Não, mas me conta. Maneiro. Porque não tem vocabulário. Muitas vezes não é porque ele não quer falar, é porque ele não sabe falar. Hoje você vai ver meninas muito novas namorando com homens muito mais velhos, porque quando você pega os meninos novos, ou os meninos... hoje, se você tem estudos hoje que indicam que a adolescência ela deveria ir até os 25 anos. Por quê? Porque não estão evoluindo, a pessoa não está passando por fases. Ela está ficando, ela está plantando raízes na adolescência. Aí você vê muitos até chamada geração canguru. É aquele que tem acima de 30 anos até os 40 que não quer sair do saco da mãe. Quer ficar lá enfurnado dentro da casa da mãe. Não quer sair de lá de jeito nenhum. É a mãe e o pai bancando, é a mãe e o pai fazendo tudo. Não estou falando que você tem que expulsar teu filho de casa, nem nada disso, gente. Mas eu estou falando que essa geração é que está sendo preparada. E se mudarmos as fontes espirituais? Se nós começarmos a colocar, se nós começarmos a inserir a palavra de Deus no coração dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens. Salmo 119, versículo 9. Como poderá guardar jovem por o seu caminho? Observando a tua palavra. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, versículo 49. Vai dizer assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual tem me feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, é que a tua palavra me vivifica. Palavra. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais as palavras dos teus lábios do que milhares de ouro e de prata. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 96. Tenho visto, Senhor, que toda perfeição tem seu limite. Todavia, a tua lei, ela é ilimitada. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Sou mais prudente que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 140. Por isso é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Salmo 119, versículo 148 e 149. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que medite nos teus mandamentos. João 17, 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma e do espírito, juntas e medulas, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Gente, eu fui treinado para isso há 20 anos. Há 20 anos. Eu posso ficar aqui 2 horas seguidas citando o versículo para vocês aqui, ó. Porque eu fui treinado para isso. Isso que foi plantado no meu coração, é isso que você tem que plantar no coração do seu filho. Porque quando o dia mal vier, isso vai vir à mente dele. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Se você introduzir isso na vida do seu filho durante os anos, como é que você acha que ele vai crescer? Como é que você acha que ele vai desenvolver? Amém? Amém. Se mudarmos as fontes espirituais, se nós colocarmos a palavra de Deus dentro do coração dos nossos filhos, gente, não tem erro. A Bíblia é o único livro, olha, presta atenção. Se você for numa penitenciária, se você for numa cadeia, você coloca lá livro de Lacan, Freud, Nietzsche, Maquiavel, Shakespeare. Você pode colocar todos esses livros lá e você coloca a Bíblia. Vê qual o livro que muda a vida, qual o livro que transforma a vida das pessoas. Qual que vocês acham que vão citar lá? A Bíblia, é óbvio. Sabe por que é óbvio? Porque a Bíblia ela é o único livro que quando você lê, o autor está do teu lado. Ele está junto de você. Você pode ler qualquer livro da face da terra, pode ser ótimo, pode ser maravilhoso, mas o autor não está ali contigo. Se você abrir a palavra de Deus, junto com o seu filho, como a pastora Eloana falou, fazendo culto doméstico na tua casa, orando,
Isso vai ser marcado no coração dele. Você acha que se você beliscar ele, vai sair o quê? Palavra de Deus, é óbvio. Não tem como sair outra coisa. Então o desafio dos pais e dos profissionais hoje não é só ensinar, mas é corrigir o que está sendo ensinado. Porque muita coisa aí fora está sendo ensinada de forma errônea. Então hoje, o nosso desafio não é só ensinar, mas é corrigir o que está sendo ensinado. Então hoje você vai ver todos os tipos de ideologia, todos os tipos de pensamentos aí fora. Então você vai ter que pegar, você vai ter que sentar com o seu filho, você vai ter que ver o que ele está aprendendo para você corrigir isso. E isso é um desafio. Até dos professores, né, dos profissionais. Quem é professor aqui sabe que o desafio hoje, muitas vezes, você vai pegar uma criança escrevendo, vai estar lá, você vai escrever, você vai estar lá, VC. Mensagem vai estar MSG. Então a criança ela já está crescendo com um vocabulário, um linguajar totalmente errado. Mas é aquilo ali que está sendo referência para a vida dela. Temos que ser referência, gente. Cultura inútil, formando doutores em lixo cultural. Se você jogar o nome Anitta e Felipe Neto, você vai achar 44 milhões e 200 mil referências sobre esse nome. Se você jogar Felipe Neto, você vai achar 47 milhões e 400 mil referências sobre esse rapaz. Se você perguntar para um jovem, um adolescente, quem foi Machado de Assis, ele não sabe quem é. Se você perguntar para ele quem foi Santos Dumont, hoje se você tem um relógio no seu pulso é por causa desse homem. Se você voa em avião daqui para lá, de lá para cá, você agradeceu. Mas se você perguntar a um jovem, ele não sabe quem é. Se você perguntar quem foi Ayrton Senna, ele não sabe nem quem é. Ayrton Senna quem é? Se você perguntar quem é Oscar Niemeyer, os maiores arquitetos do planeta brasileiro, não sabe quem é. Se você perguntar quem é Tiradentes, você vai perguntar se é dentista. Porque ele não sabe quem é o herói da Inconfidência Mineira. Então hoje, o Google, ele está formando isso aí. Ó. O acesso fácil à informação está fazendo que coisas como essa não sejam pesquisadas, e sim coisas como essa. Acabam sendo referências para a vida do jovem. O Dirceu, eu não sei se ele ainda tem isso, depois procura saber. O Dirceu, acho que todo mundo aqui conhece o Dirceu. Ele tem um programa que você instala no tablet, que você tem como monitorar o tempo que seu filho fica na internet, o que ele está acessando, e você tem poder para bloquear isso. Você tem como colocar a hora que ele vai lá, você tem 2 horas para ficar na internet. 9 horas da manhã, deu 11 horas da manhã, automaticamente é travado. E você tem acesso a tudo que ele está acessando. Então é importante. Gente, educar dá trabalho. Educar não é para Disney e voltar... Não é, ó. Eu estou falando para você educar dá trabalho, mas nem pai eu sou. Eu vou ser pai ainda. Tá? Mas eu tô treinando. Mas educar dá trabalho, gente. Educar dá trabalho. Então, qual o resultado na vida desses jovens? Qual o resultado na vida desses jovens? O que nós vemos hoje? Falta de propósito na vida. O jovem não sabe o que quer. O adulto muitas vezes não sabe. O jovem, então, está perdido. Fica perdido. O que você vai ser quando... Você pega um adolescente e pergunta para ele, o que você vai fazer na faculdade? Ah, sei lá, qualquer coisa. O que dá dinheiro. Ou às vezes, agora com o negócio do Enem, tem até uma pessoa próxima de mim que fez o Enem agora, e eu conversando com ela, eu digo, qual é o seu sonho? O que você quer fazer? Ah, não, eu quero ser psicólogo. Cara, então se Deus plantou isso no seu coração, cara, Deus vai abrir a porta para que você seja psicólogo. Aí passou para uma faculdade de arquivologia. Aí eu falei, e aí? Ah, eu vou fazer. Cara, mas se não é o sentido da tua vida, por que você vai fazer? Você vai se frustrar. Então, o jovem hoje, ele tem uma falta de propósito na vida, porque ele não sabe o que ele quer. Ou muitas vezes, quando ele sabe o que ele quer, muitas vezes até dentro de casa ele é tolhido. Vai fazer isso? Vai ser professor? Vai passar fome, hein? Vai passar fome, hein? Quando eu escolhi ser psicólogo, eu escutei dentro da minha família assim, autônomo? Não conheço um psicólogo bem sucedido. Gente, mas se Deus plantou algo na vida do teu filho, seja lá o que for, gente, incentive ele. Porque ele não vai ser o psicólogo, o dentista, o gari, o vendedor de pipoca, o pastor,
ou administrador, ou nutricionista, ou seja lá o que for, ele vai ser a referência naquilo. Não é uma questão de ser melhor, mas é questão de ser referência. As pessoas vão te procurar porque você é referência, não porque você é o melhor. O melhor é bobagem, isso aí é besteira. Você vai ser referência. As pessoas vão procurar seu filho porque ele é referência naquela área. E ainda que ele não conheça muito bem, ele vai saber indicar pessoas. Porque ele é estudado o suficiente para saber fazer indicações. Então a falta de propósito na vida, gente, todos nós temos propósitos na vida, todos nós. Todos. Tá? Um músico, ele não pega um violão e ele não toca a esmo. Ele toca buscando sentido. Isso é inconsciente. As torres gêmeas caíram. As pessoas depositam flores. Fazem monumentos. Por quê? Procuram sentido. Elas procuram dar sentido àquilo. Quando você desenha, você não desenha simplesmente por rabiscar. Você desenha porque você procura sentido naquilo que você está fazendo. Então, todos nós temos sentido na nossa vida. Alguém lembra daquele livro do Onde está o Wally? O sentido da vida é achar o Wally. O Wally era um livro que tinha um boneco. O nome desse boneco era o Wally. E você tinha que achar ele. Conforme você ia passando as páginas, você achar o Wally se tornava mais difícil. Chegava vezes que você nem achava o Wally dentro da página. O sentido da vida é você achar o Wally. O sentido da vida é aquilo que está dentro do teu coração, que muitas vezes você até despreza, mas é aquilo ali que Deus vai te dar vitória. É aquilo ali que Deus vai dar vitória para os seus filhos. É aquilo que muitas vezes você fala, pô, vai fazer isso? Já teve exemplos você já viu como? É isso aí mesmo. É nisso aí que Deus vai fazer que seu filho e nós sejamos referências. Amém? Então, falta de ferramenta é para as demandas da vida, como eu falei anteriormente. A mente acessa a memória procura um modelo de ação, e o que é achado? Nada. Netflix, LOL, FIFA 2020, sei lá mais o que, Felipe Neto, Anitta, é o que é achado na cabeça desses jovens. Então, falta ferramentas para as demandas do dia a dia dos nossos jovens. Se decepcionam por qualquer coisa, uma geração mimimi. Mas muitas vezes é culpa nossa, porque nós colocamos os filhos dentro de uma bolha. Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Cara, você está onde você está hoje porque você passou por isso. Quando você priva seu filho de criar anticorpos em situações que ele precisa passar, claro, gente, nós não somos alienados, então algo está levando teu filho para a morte, eu vou deixar ele, óbvio que não. Estou falando de coisas que ele precisa, decepções, gente, não tem como blindar. Porque quando você fica blindando, chega uma hora que ele se decepciona, ele não tem ferramenta. Aí o que ele fica? Prostrado, depressivo, não tem resposta. Mas é necessário que a coisa aconteça e tire-se ensinamentos daquilo que está acontecendo. Não sabe ouvir um não. Você fala um não. Em shopping center você vê isso muito. Não vou comprar. Caraca, acabou, meu irmão. Passou furacão Dória pela loja americana, pela loja no mercado, porque tem que eu quero aquele biscoito, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não adianta, e pega, se joga no chão, rola, joga capoeira, mortal para lá, mortal para cá, até te convencer que você vai. Aí o que você faz? Cede. Não é para ceder, gente. Se você estiver dentro de uma faculdade mental sadia e você sabe que aquilo é melhor para ele, você não pode ceder. Porque se você cede, você está alimentando o comportamento. Cada vez que você cede, você está alimentando. Na cabeça dele está assim, no inconsciente dele, claro que ele não vai fazer isso, chega uma certa idade que faz de propósito. Mas como criança, ele já tem na cabecinha dele assim, ó, se eu chorar, vai dar. Se eu espernear, vai dar, vai fazer. Então a gente tem que ter discernimento na hora de dizer o não e manter esse não. Geração que acha que tudo vai cair do céu. É uma geração que a gente não está deixando passar pela frustração, uma geração que a gente não está deixando começar. Jovens hoje, você chega para os jovens e fala assim, 17 anos, 16 anos, poxa, vamos fazer
Vamos começar... Pega um trabalho de jovem aprendiz. Eu, jovem aprendiz, eu não, quero começar como chefe. Gente, é isso. Eu, como psicólogo, trabalho no hospital, eu vejo jovens aprendizes de lá. Gente, eu ganhar 400, 500, 600, 700 reais? Eu não. Estou estudando para ser chefe. O dia, ele pode até ser chefe, mas o dia que ele cair da chefia, como que ele vai se levantar de novo se ele não sabe que é começar de baixo? Se eu não dei bases para ele. Então é uma geração que acha que tudo vai cair do céu. Porque eu não posso deixar meu filho passar por aquilo que eu passei. Eu começo a entregar tudo de mão beijada, não tem uma conquista, não tem, simplesmente ele pede, você vai lá e cede, simplesmente vai lá e você vai lá e cede. Não estou falando que seja uma troca, entende? Estou falando para pessoas maduras aqui. Então não estou falando que é uma troca, mas eu estou falando que é necessário uma recompensa. É necessário que ele saiba quanto isso custou. Se ele não souber quanto isso custou, para ele vai ser fácil. Eu quero ir para a Disney, eu vou lá, vou chorar para minha mãe vai pegar empréstimo, vai fazer das tripas o coração, porque é meu filho, eu tenho que realizar o sonho dele, aí você se endivida, traz problema no relacionamento, dentro do seu lar e tudo, porque você quis satisfazer algo. Agora, se é uma criança que você sabe, que está lá, um jovem, um pré-adolescente, adolescente, que está ali. Eu lembro que na minha época de retiro, era assim, não tenho dinheiro para ir para o retiro. A igreja chegava para mim e falava assim, está aqui, ó. Dava um engradado de Coca-Cola, a gente ia para a praia vender. A gente ia para a praia vender. A gente nem conseguia o dinheiro todo. A igreja chegava com o resto, mas, gente, aquilo tinha um valor para a gente. A gente pegava o engradado e ia para a praia, e a gente lá, 17 anos, 18 anos, amarradão, cara, a gente ia. Hoje você fala para um adolescente que não tem dinheiro para o retiro, ele chora. Ele fica de mimimizinho. Por quê? Porque a gente alimenta esse mimizinho dele. O culpado não é ele, o culpado somos nós. Ele está absorvendo isso de alguém. Ele não está absorvendo isso dele mesmo. Ele aprendeu isso com alguém. Então, quando você coloca... Depois eu vou falar sobre trabalho, aí vai ficar um pouquinho mais claro. Então, quando você coloca que o trabalho... ele enobrece a pessoa, o trabalho honesto, enobrece, conquista. Você vai ver o jovem que você vai estar criando no futuro. Você vai ver o adulto que você está criando no futuro. É um cara que para ele não vai ter tempo ruim. O que tem que fazer? É o quê? Perdi o emprego aqui, não tem problema, vou fazer Uber. Não tem problema, vou fazer isso, fazer aquilo. É melhor pingar do que não cair nada. Entende? Primeiro emprego tem que ser chefe, como eu falei, e relacionamentos à distância. Então, hoje eu atendo jovens. Uma vez eu estava atendendo um jovem, que o jovem falou assim para mim, não, porque eu estou namorando. Eu falei, poxa, que legal, cara, maneiro, você está namorando, e aí, como é que é? A menina é da igreja? Não, é da igreja, mas ela mora onde? No Ceará. Eu falei, tá, mas vocês se veem quando? Não, a gente nunca se viu. Mas vocês são o quê? Não, a gente é namorado, tem até anel de compromisso. Gente, os relacionamentos são todos feitos à distância. São todos feitos à distância. Não tem mais aquela coisa do... Aí quando começa a ser... Aí você pega os relacionamentos desses jovens, não duram nada. Por quê? Não tem vocabulário, não tem linguajar. Vai conversar... Eu até falei para esse menino que eu atendo, eu estava conversando com ele, porque ele é bem monossilábico. É até sobre isso aqui que eu vou falar. Ele é bem monossilábico. Aí eu estava conversando com ele, eu falei, tá, pô, e aí, legal, tal... Aí eu falei para ele, olha só, vamos supor que eu sou uma menina, me canta. Aí ele falou, me canta, quero ver como é que é. Gente, não saiu uma palavra da boca dele. Ele não sabia como dar uma cantada, como fazer um elogio. Não sabia, qual é, legal, curti você, sim, não. A geração da web torna os nossos jovens monossilábicos. Você vai se deparar muito com isso. Se já não se depara, prepare-se que pode ser que você se depare. Como que foi a aula hoje? Legal. Mas me explica como é que foi. Foi legal. Não, mas e aí? Legal, já falei que foi legal. Bom. E a viagem dos sonhos, como é que foi? Maneiro. Pô, mas me conta, como é que foi quando você chegou lá? Legal.
Uma geração monossilábica, não sabe falar. Uma geração polpa de frutas. Pede para descascar uma mão. É a morte. Ó, pega uma mão ali, descasca para mim, pega um abacate. É a morte. Eu tocar nisso aí, não toco mesmo, tenho nojo. Geração polpa de fruta. Tudo é na polpa. Mas, gente, alguém alimenta isso. Não vem do nada. Alguém pega e faz isso com esses jovens. Alguém pega e mete a mão por eles. Então ele realmente não vai saber o que é chupar uma manga. Ah, chupar uma manga, que nojo. Vou fazer. É verdade ou mentira, gente? Verdade. Quer viver sonhos, mas não quer lutar por eles. Querem viver sonhos, mas não querem lutar uma vírgula por eles. Soluciona equações, dão ideias para mudar a sociedade, mas não consegue solucionar os problemas mais simples da vida. Não sabe arrumar muitas vezes um quarto. Já arrumou seu quarto? Tu vai ver o quarto, tu não acha nada. Nem ele, às vezes, dentro do quarto, ou ela. Está lá, perdido lá no meio da bagunça. Solucionam as coisas mais... querem solucionar as coisas mais difíceis. Política, agora está política, né? Agora todo mundo conhece política, todo mundo é esquerda, direita, comunista, fascista, não sei o quê. Você vai conversar com o adolescente, não, porque não pode isso, tal, não sei o quê. Não arruma nem o quarto. Não arruma nem o quarto. Às vezes o copo tá ali, bebe a água, bota o copo fica. Aí quer solucionar os problemas difíceis da sociedade. Mas esses são os jovens que estão sendo treinados hoje. Solucionam equações, gente, mas não conseguem solucionar as coisas mais simples da vida. Às vezes a namorada termina com ele e quer se suicidar. Eu vou me suicidar, não quero mais viver, não aguento mais. Por quê? Porque não tem ferramentas, não tem arcabouço dentro da mente e do coração para responder às demandas mais simples da vida. Não consegue conversar, não consegue argumentar. Quais os distúrbios que podem ocasionar isso na vida de um jovem? De uma criança, de um jovem, de um adulto? O distúrbio, gente, ele é uma defesa do teu inconsciente. O distúrbio é uma parte do nosso inconsciente ignorante para tentar nos proteger. Vou dar o exemplo da Disney. Você vai na Disney, você vai e quer ir naquela montanha russa que dá 20 mil piruetas, tal, faz não sei o quê. Você entra na fila, aí você vai lá e senta no bendito brinquedo. Quando você senta no bendito brinquedo, vem o pânico. O pânico está ali para te proteger, mas andar de montanha russa é legal. Mas o pânico, ele aparece para tentar proteger o teu sistema. A cura é a mesma coisa. O distúrbio, o pânico, a depressão, o estresse, a ansiedade, ele chega até a tua vida para tentar te proteger de algo, mas de forma ignorante. Então, quando você vai entrar na montanha-russa e você tem um pânico, uma ansiedade generalizada, ele está ali para tentar te proteger. Mas, gente, ser curado é algo ótimo. Andar de montanha-russa é algo ótimo. Ou seja lá, coloque outro exemplo de coisas que você goste, mas que muitas vezes você fica travado, mas você fala, poxa, eu gostaria tanto de fazer, mas eu não tenho coragem. Por quê? O distúrbio, ele tenta te proteger. Então você vê hoje pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, transtornos de personalidade dependente, está tentando te proteger, mas de uma forma ignorante, de uma forma errônea. Então, diversas patologias e transtornos. Transtornos de personalidade dependente, isso acontece muito com o jovem. Não consegue fazer nada sem a dependência do pai e da mãe. Até para ir no banheiro. Adolescente. Mãe, estou indo no banheiro. Mas para que precisa avisar que vai no banheiro? Porque ele está sendo dependente. Se a mãe fala, não, você não vai, ele vai deixar de ir? Não, mas ele está ficando dependente. Fica aqui na fila enquanto eu vou ali. Ah, não, eu vou junto com você. Está se tornando dependente. Isso pode chegar a uma ansiedade generalizada. Transtorno de personalidade evitativa, ele evita tudo. Só quer ficar dentro do quarto, no computador, não tem contato social com ninguém, só quer ficar ali no mundinho dele. É um transtorno de personalidade evitativa. Isso ali está se formando. Gente, uma coisa é o espectro do transtorno, outra coisa é o transtorno.
Muitas vezes você vê aquela pessoa, a pessoa tem mania de arrumar as coisas. Pode ser a mania, pode ser o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A maioria das vezes é uma mania, mas não é o transtorno, tá? Então, muitas vezes o espectro ele é necessário. Se eu escrevo um livro, eu vou querer que uma pessoa que tem o espectro do toque corrija ele para mim. Por quê? Porque eu sei que ela é detalhista. Uma pessoa que tem a sombra, que tem o espectro, que tem a sombra daquela patologia, eu vou querer que ela faça isso para mim. Porque eu sei que ela é uma pessoa bem metodológica, né? Ela vai catar os erros que estão ali por causa da mania que ela tem. Então isso não quer dizer que seja um transtorno. Então, transtorno de personalidade evitativa, a pessoa evita. Né? Você não quer sair do quarto, não quer ficar com ninguém, tem reunião de família, tá a família toda reunida, tá lá ele enfornado no quarto. Ou ela enfornada no quarto. Não quer sair. Ansiedade, fobias, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, ela é o ápice da ansiedade. A síndrome do pânico é o ápice do transtorno do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. E a depressão como doença. Né? Muitas vezes a pessoa ela não está depressiva. O jovem ele não é depressivo, ele tem momentos de depressão. É como se fosse quando eu falo que a pessoa é depressiva, ela está 24 horas depressiva. Quando eu falo que ela tem sintomas de depressão, eu pego isso muito em consultório. A pessoa fala, eu sou depressiva. Dentro do meu consultório tem um espelho enorme. Lá. É proposital. Porque se eu chego no consultório, quando eu vou atender aquela pessoa ela se olha no espelho, ela não é depressiva. Ela tem vaidade. Depressivo não tem vaidade. Então, quando eu chego e percebo que ela está olhando no espelho, é porque ela não é depressiva. Ela está passando por momentos da vida dela que a depressão ela é estancada. Eu preciso saber que gatilho é esse para poder anular. Dar uma ferramenta nova para ela combater aquilo que ela está passando. Importante, o suicídio cai no mundo, mas no Brasil ele cresceu 24% entre os adolescentes. Essa pesquisa ela foi feita no dia 27/4 de 2019, agora há pouco tempo. Um dos novos riscos para o suicídio adolescente é o uso frequente da internet. Pesquisa afirma que Facebook, WhatsApp e Instagram aumentam a exposição da vida. A rede social mostra uma vida ideal, mas muitas vezes não a real. Ninguém na rede social mostra o que é real. A gente mostra aquilo que é ideal, aquilo que nós gostaríamos de ser. 24 horas. Não há nada errado em você postar fotos no Facebook. O errado é quando uma pessoa olha o seu Facebook e acha aquilo ali é a realidade total da sua vida. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, isso é normal na vida de cada um. Mas ninguém coloca no Facebook que está passando por dificuldades e problemas mais do que coloca uma vida social legal. Então, tem um psicólogo bielorrusso chamado Vygotsky, que ele fala entre o ser ideal e o ser real. O ideal é aquilo que eu gostaria de ser, o real é o que eu sou agora. O Henrique, psicólogo clínico, pós-graduado, mestre em tal, é o psicólogo, é a minha realidade real. A minha realidade ideal, de repente, seria o Henrique, psicólogo, pós-graduado, especializado, com mestrado e doutor. Esse seria o ideal. Mas enquanto isso eu estou no real. Então muitas vezes nós temos esse pensamento nas nossas vidas. Aquilo que é real e aquilo que é ideal. O real está aqui, mas eu estou caminhando para o ideal. Quando eu chegar no meu ideal, ele já vai se tornar real. E esse real, depois ele vai surgir uma outra meta que seria o ideal. E isso, gente, vai até o final das nossas vidas. Amém? É normal, tá? Então a rede social mostra uma vida ideal, mas muitas vezes não real. Questão psicológica. Questões psicológicas da criança e do adolescente. Eles não querem morrer, eles querem acabar com a dor. O fato da criança, do adolescente e do adulto não ter ferramentas para combater quando ele tem um sintoma de depressão ou quando ele passa por alguma situação de bullying na escola, enfim, qualquer situação, quando ele opta pelo suicídio, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor dele. Mas se nós municiarmos esse jovem, essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, com um repertório de ferramentas que ele possa combater as situações do dia a dia, gente, o suicídio vai passar longe da vida dele. Vai passar longe.
Toda a parte mental do adolescente está em desenvolvimento, até os seus 19 anos. Exposição do cérebro a vários estressores ocasiona o surto. A parte mental do adolescente, ela desenvolve até os 19 anos, até um pouquinho mais. Agora, os estudos estão levando até 25 anos a extensão dessa adolescência. Quando eu pego esse adolescente que está com o seu cérebro, a sua parte mental em desenvolvimento, e eu pego a exposição desse cérebro a vários estressores, eu posso ocasionar um surto na vida dessa criança. Faz inglês, faz espanhol, faz balé, faz piano, teclado. Tem que estudar. Tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá. Tem que fazer não sei o quê. Gente, você está colocando um estressor na cabeça dessa criança que ela não tem condições. Vai chegar uma hora que ela vai surtar, ela vai explodir. E não vem do nada. Ai, meu filho estava tão bem, do nada ele surtou. Não existe o nada. A concepção do nada absoluto, ela não existe. Chegar para você e falar assim, nós construímos essa igreja, quando nós começamos a construí-la não tinha nada. Não, tinha piso, tinha parede, tinha algo. Então, quando eu falo de uma patologia veio do nada, não existe. Algo foi estimulado para que aquilo possa ter aparecido. Se eu começar a falar, veio do nada, mas aí antes da parede, e antes? Você vai chegar tem até a teoria do Hotel de Hilbert, do nada absoluto, da teoria das cordas, mas não vou falar sobre isso não. Então, quando eu exponho o cérebro dessa criança a vários estressores, quando eu quero muitas vezes dar para ele aquilo que eu não tive, e você enche a cabeça dele disso, você pode ocasionar um surto na vida dela. Ou seja, ela surta mesmo. Você vai falar, cara, a pessoa enlouqueceu. É claro, o cérebro dela não está preparado para isso tudo. Tem adolescente que hoje não é adolescente. E aí, você joga bola? E aí, menina, você brinca? Você sai com as amigas? Não tenho tempo, preciso estudar. Ah, não, por que não? Eu tenho 15 anos e tenho que estudar para o Enem. Mas o Enem é daqui a 2 anos, sei lá, daqui a 1 ano, 3. Não, mas eu preciso estudar, porque eu tenho que passar, tal. Não, preciso fazer inglês. Não, tem que fazer inglês, porque se você não fizer inglês, você não vence na vida. Ah, mas agora não é só inglês, agora é o espanhol, tem que fazer o espanhol também. Não, mas agora a língua do momento é o mandarim. Não, tem que falar mandarim também. Então, o jovem, ele começa a receber esse estressor. Gente, a nossa mente é como se fosse uma panela de pressão. Se você não tirar o pino, ela explode, vai explodir. E é o que acontece muitas vezes. A pessoa passa pela situação e não pede ajuda. Ou seja, ela está acumulando. Aí daqui a pouco o que acontece? Ela explode. Se ela tivesse pedido ajuda lá atrás, isso não precisaria ser ocasionado. O surto não aconteceria. Mas o fato de nós não pedirmos ajuda e o fato das crianças não pedirem ajuda, porque a criança ou o adolescente pedir ajuda é sinal de fraqueza, ainda mais nós quando estamos dentro da igreja. Não aqui, graças a Deus, que aqui nós temos um ministério muito equilibrado. Aqui, sempre quando o pastor Hélio quer conversar comigo, Henrique, vem cá, vamos conversar. Estou com uma pessoa assim. Cara, aí chama a pessoa. A pessoa vai lá, está passando por isso. Dá para segurar sem remédio? A pessoa, não dá. Então tá, Henrique, dá uma força aí. Não dá para segurar com remédio? Então beleza, cara, vai lá, toma o teu remédio e tal. Remédio, gente, psicologia é muleta. Só para você andar por um instante, por um momento. Mas vai chegar uma hora que o evangelho vai te curar e você vai andar. Amém? Sem necessidade de nada disso. Mas às vezes nós precisamos de muletas na nossa vida. Tá? Então, gente, não vamos expor o cérebro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a vários estressores. Cara, respeita ele. Eu não quero fazer o inglês. Beleza, vamos dar um tempo então. Vamos ver, ou de repente você procura saber por que não quer fazer o inglês, de repente está acontecendo alguma situação no curso, a metodologia não está legal, procura saber, mas tenta não forçar, porque você vai forçar e vai chegar uma hora que a criança vai surtar, vai explodir. Né? Então, elas não querem morrer, a criança, a adolescente, ela não quer morrer, ela tem nós não queremos morrer, gente. Você acha que você usa Avon, Jequiti, ou sei lá o quê, por quê? Porque nós queremos viver eternamente. É inconsciente do ser humano. A gente não quer envelhecer. Então a gente usa creme, faz procedimento estético. Por quê? Porque a gente não quer morrer. Isso é natural do ser humano. Né? Eu uso Jequiti, 40 anos aí. Vamos lá.
Voluntários se revezam na ponte Newton Navarro em Natal para evitar suicídio. Em 12 dias de vigília, eles conseguiram impedir que 45 pessoas se jogassem da estrutura. Essa reportagem foi do dia 5 de junho de 2019 agora. É uma igreja lá em Natal. Em 12 dias de vigília, gente, 45 pessoas queriam se jogar da estrutura. Por que elas queriam se jogar? Não viam mais sentido na vida. Não tem ferramentas para combater a situação que elas estão passando. E às vezes você conversa com a pessoa, gente, a situação às vezes é muito cristalizada, não é algo tão... Claro que cada um observa de um ângulo diferente, de uma forma diferente, tem a história de vida, a gente entende tudo isso. Mas quando você pega a situação, você vê que a situação é bem cristalizada. Você vê que se essa pessoa lá atrás, ela fosse semeada de uma forma correta, hoje ela não precisaria estar passando por esse tipo de situação. Mas amém, a gente está aí para ajudar, né? Receita do que não fazer com o seu filho. Criança super dependente. Ingredientes. Devo tirar todas as pedras do caminho dele. Meu filho é muito frágil. Modo de fazer. Faça tudo sempre por ele ou por ela. Organize sempre você mesmo as coisas dele ou dela. Não permita que ela tenha uma identidade separada da sua. Interfira em tudo na vida dela. Continue até quando ela estiver adulto. Chantageie distanciamento. Não deixe nunca ela ou ele se virar sozinho. Sabote sempre essa criança. Culpe quando errar, porque fez sozinha. Nunca permita que ela supere seus medos. Sempre que ela fizer algo, faça ela pedir. Você está criando uma criança super dependente. Criança obsessiva. Ingrediente. Precisa apressar o desenvolvimento dele. Ele tem que fazer e ser perfeito. Preciso mostrar para as pessoas que meu filho é bem sucedido. Modo de fazer. Exija sempre a perfeição. Crie altas expectativas de desempenho, dê regras rígidas. Puna ela quando não seguir um modo como você ordenou, sem exceções. Faça que com ela entenda que só há uma maneira certa de fazer as coisas, pois não existe flexibilidade. Criança narcisista, arrogante. Meu filho merece tudo o que ele quiser, ele é o centro de todas as coisas. Valorize tudo o que ela fizer, seja certo ou seja errado. Mostre que ela está acima da lei. Não a deixe perder em nenhuma atividade nunca. Se perder, culpe os outros, ou qualquer outra coisa. Dê-lhe sempre razão, faça ela acreditar que é mais especial e superior que as outras crianças, mesmo sem méritos. Nunca corrija os atos dela e não ensine valores para ela. Você vai estar criando uma criança arrogante. Criança vaidosa. Meu filho deve valorizar a marca das coisas. Somos felizes e especiais pelo que temos. Gente, eu estou falando isso são coisas que acontecem, tá? Isso aqui não foi tirado do nada, não. Isso acontece. Incentive-a para a consumolatria. Ensine-a desde a infância a preferir ir ao shopping ou comprar coisas do que brincar. Mostre a ela que a felicidade está no que ela tem e não no que se é. Faça ela entender que ela precisa comprar suas amizades e que precisa de se ostentar socialmente. Não ensine a ela a receber doações. Criança antissocial ou com limites prejudicados. Não preciso repreendê-lo nunca. Ache graça nos atos inadequados dele ou dela. Mostre que não tem problema algum em mentir e manipular as pessoas. Ensine a brincar com os sentimentos dos outros. Diga que regras e limites não existem. Sirva de modelo de agressividade. Pratique o bullying. Disciplina com a agressão, humilha, ria e se divirta com o sofrimento alheio. Quando ela crescer, estimule o vandalismo. Ensine que a violência gera respeito e não zele por ética nenhuma. Você vai estar criando... Você acha que aquele jovem naquela época tacaram fogo no índio à toa? Isso foi ensinado para ela, gente. Isso aí veio de algum lugar. Isso era como referência. As pessoas não valem nada.
O que podemos fazer pelos nossos filhos? Qual a necessidade das crianças e dos jovens? Ter um autoconceito, você ensinar para ele quem ele é em Cristo. Dar atenção, carinho, cuidado, proteção, dar autonomia para ele, ou para ela, né? Vinculação, compreensão, reconhecimento, brincar, né? Educar, gente, dá trabalho. Conversação, conversar bastante, instruir, se socializar, dar limites, né? Gregária, você saber que a criança ela precisa se gregar, tá em socialização com outras pessoas, com outras tribos, né? Enfim, pessoas que não pensem da mesma forma que você, mas que ela precisa respeitar. Criar memórias sadias, viagem, trabalho, família. Né? Hoje tem jovens que não têm memória. Você conversa com uma criança, conversa com um adolescente, do pai e da mãe, a única coisa que ele vai saber é falar: meu pai e minha mãe trabalham muito. Só vivem no trabalho, não tem tempo para fazer nada. Né? Façam viagem, façam memórias através de fotografias. Né? Faça que essa criança lembre-se, que ela lembre desses momentos marcantes. Trabalho, né? Trabalho enobrece. Mostra como é bom trabalhar, não reclama na frente do seu filho, da sua filha: tem que trabalhar hoje, tem que fazer isso hoje. Você vai estar humilhando você. Família, estejam sempre juntos, gente. Família, crie memórias sadias, vida com Deus. Deixa teu filho te ver de joelhos. Deixa teu filho te ver você ministrando a palavra, você lendo a palavra, você orando. Porque quando ele passar por alguma necessidade, essas memórias vão estar dentro dele. Meu pai e minha mãe oravam, meu pai e minha mãe dobravam os seus joelhos, e é isso que eu vou fazer com os meus irmãos, é isso que eu vou fazer com a minha família, é isso que eu vou fazer com os meus amigos. Eu estou criando memórias. O maior beneficiário disso, gente, quando eu estou falando de filhos, estou falando de Deus. Ele deixou para nós a responsabilidade de nós criarmos algo que não é nosso, é dele. Quando você está cuidando do seu filho, você não está cuidando do seu filho, você está cuidando do filho dele. É dele, ele é o maior interessado disso tudo. Quando o jovem acessa a memória dele, ele passa por algum tipo de situação, Salmo 121, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem. É certo que não dorme, é certo que não dormita aquele que guarda Israel. Salmo 123, versículo 1. A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu Senhor, os olhos das servas estão fitos nas mãos da sua Senhora, assim, Senhor, nossos olhos estão fitos em ti. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. O maior beneficiário, quando você cria essas memórias, gente, é seu filho, o nosso é Deus. É você relembrar para os nossos filhos, para os seus filhos, as promessas que Deus tem para a vida de cada um deles e para a nossa vida em família. E que Deus vai cumprir cada uma delas. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele prometido algo, ele não cumprirá? 1 Samuel 15, 29. Porque a glória de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto ele não é homem. Malaquias 3,16. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Apocalipse 19, 11. E viu os céus abertos. E um cavaleiro montado no seu cavalo branco, e ele se chama Fiel e Verdadeiro. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando você pega essas memórias, você coloca dentro do seu filho, você semeia isso no seu filho, gente, não tem como ele acessar algo que não seja isso. Pode vir até outras coisas, mas aquilo que ele assimilou, que ele acomodou, e ele adaptou dentro de si, vai ser isso. Porque é isso que está sendo semeado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, foi semeado algo? Regue. Rega isso na vida do teu filho. Não deixa isso passar batido. Quanto tempo? Constantemente.
Todo dia, não deixe esquecer. Porque da mesma forma que você semeia aqui dentro, lá fora também estão semeando. Ele está na escola, estão semeando. Ele está no curso, estão semeando. Ele está no inglês, estão semeando. Ele está vendo televisão, estão semeando. Ele está assistindo série, estão semeando. Ele está jogando um jogo, estão semeando. Então é uma luta de sementes ali. Aquela que tiver mais força vai ser aquela que ele vai usar. Então o que aprendemos hoje? Deus acredita no seu filho. Se você pegar, uma grande parte dos reis de Israel eram jovens. 12 anos de idade, 8 anos de idade, 17 anos de idade, 20 anos de idade, 15. Não estou aqui entrando no mérito se eles foram bons ou maus reis. O mérito é, Deus acreditava neles. E Deus acredita no seu filho. A adolescência é uma fase, gente, ela precisa ser vivida. Não tire a adolescência do seu filho. Deixe ele ser adolescente, deixe ele ser criança, deixe ele brincar. Criança é uma esponja, gente, ela absorve tudo. Você pode não perceber, mas ela está absorvendo tudo. Ela está lá, ó, ela está absorvendo tudo que está lá. Agora, se ela chegar em casa e pegar algo referente, que é mais poderoso do que aquilo lá, assimilou algo diferente, adaptou dentro dela, e o que está ali, ó, foi colocado para fora. O jovem precisa de modelos de ação sadios. Temos que ser exemplos. Né? Palavras convencem, exemplos arrastam. A gente tem que tomar cuidado porque a nossa vida vai ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Então a responsabilidade de nós sermos modelos. Fontes seculares e espirituais sadias, né? Falamos um pouco sobre isso. E temos que estar alertas para as necessidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Amém? Finalizando, Salmo 128, versículo 1. Para finalizar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Amém? Gente, vamos levantar então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar ministrando aos meus irmãos, Senhor, de estar passando um pouco daquilo que Tu colocou no meu coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, que essa semente, Senhor, que foi plantada aqui hoje, Pai, ela venha frutificar 30, 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma conta das nossas crianças que estão lá assistindo o culto. Senhor, que aquela semente venha cair, Senhor, num solo fértil, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ali naquele salão, Pai, estão nossos futuros líderes, futuros pastores, Senhor, futuras referências para a nossa sociedade. Pai, cuida de cada um deles, Pai. Cuida do coraçãozinho de cada um deles, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos profeticamente, agradecidos. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Tá? Uma ótima noite para vocês. E amanhã estamos aí, né? Tem culto amanhã, gente.